Bom dia, amada igreja. Que o maior elogio é ser elogiado por quem merece o elogio. Então eu, perto dele, sou só poeira. Aliás, sou só barro, afinal de contas, meu nome é Diego Barros. Então eu me coloco no meu lugar. Gente, hoje, de alguma forma, eu queria lembrar para vocês que a nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia, ela fala demais, fala muito do grande conflito. Sim ou não? Sim ou não? Existe algum livro, depois da Bíblia, e talvez até em pé de igualdade com a Bíblia na nossa cultura, que os adventistas tenham mais referência do que o grande conflito? Só que eu acho que às vezes a gente está muito preocupado com o grande conflito que está acontecendo no céu, ou que aconteceu no céu, e a gente se esquece do grande conflito que está acontecendo dentro da igreja. O livro Grande Conflito, ele foi escrito e recentemente traduzido para mais de 80 idiomas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 2 anos, distribuiu ele somente no Brasil para 25 milhões de pessoas, e no mundo estima-se que 1 bilhão de pessoas já receberam o grande conflito. E algumas premissas do grande conflito, elas mostram que existe uma polarização e uma briga grande que aconteceu lá no céu e que acabou chegando aqui na terra, e a gente está vivendo esse grande conflito de uma forma global. Só que eu acho que a gente conseguiu piorar o grande conflito na nossa geração. Aliás, estima-se que nessa geração que nós vivemos é a maior crise geracional que nós já tivemos no decorrer da história, em todas as áreas, inclusive na igreja. Nós nunca tivemos tanta gente de gerações e pensamentos diferentes convivendo no mesmo lugar. Nós nunca tivemos tantas pessoas com mentes complexas, fazendo parte de gerações tão distintas, convivendo no mesmo lugar. E quando a gente fala de igreja, a gente fala de, principalmente uma igreja como a nossa, que é uma igreja tradicional, a gente precisa entender alguns detalhes que eu queria trazer para vocês hoje a partir da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto que vai nortear esse diálogo que eu quero ter com você, no livro de Malaquias, no capítulo 4, os versículos 5 e 6. A gente fala demais, e isso é muito bom, sobre volta de Jesus, e é impossível falar de volta de Jesus sem considerar esse texto de Malaquias 4. Malaquias 4 tem tanta importância para a volta de Jesus como Mateus 24, só que a gente não entendeu ainda a importância desse texto. Malaquias capítulo 4, os versículos 5 e 6, se você encontrou, eu quero convidar você a fechar seus olhos, abrir o seu coração e, juntamente comigo, se unir em uma palavra de oração. Senhor, a Tua palavra está aberta diante de nós, e eu oro para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor nos eduque, para que o Senhor nos repreenda, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor faça com que a justiça brote desse lugar. A minha oração é para que cada um que aqui está envolvido compreenda que o Teu povo é um povo que vive bem, em família, em casa, no lar e na igreja, em nome de Jesus. Amém. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim, ó: Eis que vos enviarei quem, irmãos? Quem, irmãos? O profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do... Ou seja, antes que venha o dia do Senhor, e dia do Senhor na Bíblia tem a ver com duas coisas. A primeira delas é o sábado, e eu imagino que ele não estava falando da sexta-feira. A segunda coisa a qual o dia do Senhor se refere é o que, irmãos? É o que, irmão? Me ajuda! A volta do nosso Senhor Jesus. Ou seja, antes de Jesus voltar, o ministério profético de Elias deve ser ressaltado. E essa parte é muito importante. O que Elias vai fazer? Ele vai fazer chover? Ele vai fazer cair fogo do céu? Não, porque isso ele já fez. Ele vai ter que fazer uma coisa mais complexa. E olha que coisa complexa é essa. Ele converterá o coração dos pais para quem? Para Deus, é assim? Não, o coração dos pais tem que estar em Deus. É isso que o profeta Elias vai fazer? Não, ele vai colocar o coração do pai em quem? Nos filhos. E também vai colocar, ou vai converter o coração dos filhos para quem? E se isso não acontecer, o Senhor ferirá, veja, para que eu não venha e fira a terra com o quê?
Se o coração dos pais não forem convertidos a Deus, é isso? Não. A quem? Aos filhos. E se o coração dos filhos não for convertido a quem? Aos pais, Deus vai ferir a terra com o quê? E ele não vai o quê? Sabe quando foi que Deus feriu a terra com maldição? A primeira vez que Deus feriu a terra com maldição foi quando o homem pecou. Quando Adão pecou, a expressão que é utilizada lá para a sentença de Adão é: maldita seja a terra. Deus não amaldiçoou Adão, Deus não amaldiçoou Eva, Deus amaldiçoou a terra. E por quê, pastor? Isso aí a gente conversa depois, outro dia. O que você precisa entender é que Deus não cuida de uma terra onde os pais e os filhos não se entendem. E eu sei que nós somos adventistas e admiramos muito o ministério profético de Ellen White. E Ellen White, em uma conversa, com 84 anos de vida, ela estava muito perto de morrer. Ela chamou um homem chamado Arthur Spalding. E Arthur Spalding ouviu dos lábios de Ellen White quando ela disse assim: quero falar com você sobre a importância do trabalho a ser feito pelos pais da igreja. E aí o irmão Spalding chegou assim: irmão White, pode falar. E aí ela no diálogo, está nesse livro aí, se você quiser ler, está disponível em inglês. Ela diz assim: nós precisamos que isso aconteça, essa conversão do coração dos pais aos filhos, precisa acontecer urgentemente. E aí Arthur Spalding disse: irmão White, a senhora já escreveu tanto, irmã, será que o povo ainda não tem instrução suficiente? Aí nesse mesmo livro ela diz assim: temo, irmão Spalding, que o nosso povo não tenha o hábito da leitura. A bicha era profeta mesmo, viu? Porque não errou nada. Aí ele fala: mas que tipo de trabalho é esse? Aí ela vai falar da mensagem do profeta Malaquias. E para resumir a história, que eu não tenho muito tempo, ela diz assim: esse é o trabalho mais importante diante de nós como povo. E nós, diz a senhora White, não começamos a tocá-lo nem com a ponta dos dedos. A gente não encostou nesse assunto. E por que esse assunto é importante? Porque antes que venha o dia do Senhor, o coração dos pais tem que estar nos filhos, e o coração dos filhos tem que estar nos pais. E deixa eu dizer uma coisa para você: não está. Nem de um lado, nem do outro. Aí você vai dizer: pastor, que absurdo, como é que você está dizendo um negócio desse? Eu estou me matando de trabalhar, trabalho o tempo todo, faço de tudo, trago o menino para a igreja, compro lição de escola sabatina, como é que meu coração não está no seu filho? Bom, deixa eu tentar te explicar isso com alguns conceitos da nossa época. O primeiro conceito é essa palavrinha chamada multigeracional. A nossa igreja, ela tem múltiplas gerações. Aliás, ela tem tantas quantos podem existir na terra. Porque a pessoa que nasce, minha filha é da geração mais recente, diz que agora nasceu uma nova geração em 2025, uma geração chamada geração beta, e a minha filha inaugura essa geração. Ela não está aqui na igreja hoje, mas ela faz parte da igreja, ela tem que ser crente. Eu boto o irmão dela para pregar para ela todo dia, o irmão prega para ela um monte de heresia. Meu filho, desde pequenininho, eu boto ele para pregar no culto familiar. Eu não prego na minha casa. Quem prega é meu filho. E eu não estou aqui dizendo: é porque eu sou bom. Não, é forçado mesmo. É muito forçado. E esses dias, quando ele estava crescendo, um dia ele disse assim: pai, Daniel foi jogado na cova dos leões por causa de uns homens que fizeram fofoca. E eu falei: isso mesmo, no culto. Pai, eu quero fazer fofoca. Eu falei: filho, eu também. Mas não pode, filho. Não pode, pai. Outro dia no culto, meu filho estava lá pregando e ele falou: mãe, e Golias matou Davi. Aí eu falei: não, pai, quem matou Golias foi Davi. Ele falou: não, que Davi era pequeno, Golias era grande. Então eu deixo ele pregar, não importa o que ele fala, eu quero que ele aprenda. No caminho ele vai aprendendo, tem que ter paciência. A minha mulher fica doida porque o menino está errado. Deixa ele errar, o que importa é ele ter o hábito. E eu queria trazer para vocês essa experiência da minha casa, porque minha casa também é multigeracional.
Antigamente, as pessoas tinham filhos muito mais jovens do que eu tive. Deixa eu ver aqui. Quem teve filho na faixa dos 20 anos? Deixa eu ver, você tinha pouco? Beleza. Baixa a mão. Alguém aqui teve filho com menos de 20 anos? Olha aí. Não, eu fui inventado de ter meu primeiro filho com 33 anos. Há 50 anos atrás, com 33 anos, as pessoas já eram avós. Só que hoje a gente está dizendo para os meninos, não, estude, faça faculdade, não sei o quê. E aí vai protelando essa fase de ter filho. E quando o menino nasce, a gente já é avô do menino. Então minha casa, ela tem a minha geração e a geração da minha esposa. E tem a geração do meu filho, que diz que é o final de um. E tem a geração da minha filha, que é o começo da outra. E lá em casa é multigeracional. Na sua casa também é assim, principalmente se você é avô. E eu acho que os avós são as pessoas mais sábias do mundo. Eu tinha um sonho, eu tinha um grande sonho. Meu sonho era ser pai. Eu disse assim, Deus, me faça um pai, eu quero ser pai. Eu sonho com o dia que eu vou ser pai. No dia que meu filho nasceu, eu com ele no braço, a primeira vez eu disse, pronto, Deus, já realizei. Agora vai o próximo sonho, eu quero ser avô. Eu quero ser avô porque avô é muito bom. Os avós conseguem ter tanta noção de valores e tanta leveza ao mesmo tempo, sim ou não? Fala a verdade. Não, os avós de vocês são terríveis, pelo que eu acabei de ver, ninguém confirmou. Os avós que eu conheço, que provavelmente não são os seus, eles são muito leves. O menino corre, a mãe diz, menino não corra, o que é que a avó diz? Agora, quando esse avô era pai, o que era que ele dizia? Não corra! Os meninos de hoje em dia estão fazendo barulho. O que é que o pai diz? Acaba com barulho. O que é que a avó diz? Deixa eu nem fazer barulho. Porque os avós entenderam o prejuízo emocional que eles mesmos tiveram por uma educação rígida demais. E eu sei que tem muito pai agora com raiva de mim, que só vai entender isso quando virar avô. A gente briga por muita coisa. E do mesmo jeito que é em casa, que a gente briga, porque aqui na minha casa, aqui na minha casa, aqui na minha casa, aqui na minha casa, do mesmo jeito que a gente é intolerante na nossa casa, a gente acaba sendo intolerante na igreja. A igreja, ela é multigeracional, mas ela precisa passar para um novo paradigma que precisa ser intergeracional. É a ligação das gerações, é o coração do pai do filho e o coração do filho no pai, onde o filho e o pai, a opinião deles importa. A opinião de um importa para o outro. Agora deixa eu lhe dizer, nós temos aqui a geração dos mais velhos, vamos dizer aqueles que nasceram antes dos anos 60, quem aqui nasceu antes dos anos 60? Essa igreja é de vocês. Um dia eu recebi um irmão aqui na minha sala, em Aracaju, e ele foi na minha sala e dizia assim, pastor, eu fui ancião da igreja por 35 anos, hoje ninguém me chama mais nem para fazer uma oração na minha igreja. Não era dessa congregação, mas às vezes a gente fica falando demais de novas gerações e se esquece das gerações passadas. A igreja também é de vocês, vocês têm espaço aqui, nós amamos vocês, e o ministério de vocês tem que ser validado. Aí tem aqueles que são adultos, que estão ficando velhos, eles nasceram entre 60 e 80, quem são vocês? Deixa eu ver as mãos. Pronto, é bom você entender que você está quase lá, beleza? O INSS está chegando para você, normal, chega para todo mundo. A Bíblia diz que as cãs dos velhos são belas, e a gente fica, porque a gente vive numa geração da eterna fonte da juventude, né? A gente bebeu tanto dessa fonte da juventude, que a gente embriagou nela. Aí a gente tem a minha geração, a geração que nasceu entre 80 e 2000, é a intermediária, a gente está bem no meio, que é uma geração que quer ser jovem a pulso. Essa é a que não quer largar o osso da juventude de jeito nenhum. Essa é a geração do povo que se identifica como jovem adventista e já diz assim, jovem adventista é de 0 a 100 anos. Já ouviu essa besteira? Já. Deixa eu dizer uma coisa para você, 0 anos é bebê adventista, 100 anos é idoso adventista.
Jovem adventista não passa de todas essas faixas etárias. Ninguém na face da terra diz assim: criança adventista é de 0 a 100 anos, porque a gente não quer ser criança. Adolescente adventista é de 0 a 100, porque a gente não quer ser adolescente. Velho adventista diz: ninguém quer ser velho. Agora quer ser jovem a vida toda. Esse é o problema da minha geração. É a geração do meio, que ela não quer ser adulta, nem quer ser criança, mais do que as outras. Aí vem a geração Z. Esses aí estão chegando na igreja, chutando a porta. Daqui a pouco eles estarão liderando a igreja. A missão Sergipe já tem um departamental, é a primeira missão a ter um departamental que faz parte da geração Z, que é o pastor Vinícius, nosso departamental de jovens. Isso para muitos foi um escândalo. Ora, como é que pode botar um menino tão novo para cuidar dos jovens? Eu falei: simples, eu não tenho mais paciência de lidar com os jovens. Eu não consigo mais falar com eles. Eles falam as coisas, eu fico sem entender, assim, olhando. Tem que botar alguém que seja da tribo deles. E está tudo certo, porque Josias foi rei com quantos anos? Quantos anos? E aí o menino não pode ser pastor com 20 e poucos? Aí vem a geração alfa, que são os meninos aí, uns 10 anos mais ou menos, 15 anos no máximo. Esses meninos também vão dar um trabalho arretado. Mas eles não incomodam muito na igreja. E tem a nova geração, que é a geração beta. Ou seja, nós temos tantas gerações coexistindo na igreja, e elas não dialogam entre si. E o coração do pai não está no filho, e o coração do filho não está no pai. Ellen White disse que esse é o trabalho mais importante a ser feito pela igreja, e a gente não está tocando ele nem com a ponta do dedo. E hoje eu vim aqui para fazer assim, ó, nesse trabalho. Porque, irmãos, nós estamos perdendo nossos filhos. Nós estamos perdendo os nossos filhos. Nós estamos perdendo eles. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Por causa de um detalhe que a gente não entendeu. Desconfigurou todo o meu slide hoje aí. O inimigo atrapalhou, mas leia pela fé esses hieróglifos. Hierarquia de valores. Veja, a Igreja Adventista Sétimo Dia, ela entende que tem valores fundamentais. Mas quais são os nossos valores fundamentais em ordem? Aí é que o bicho pega. Santa Ceia é importante, sim ou não? Sim ou não? Diz que nem é Santa Ceia mais, é Ceia do Senhor agora que tem que chamar o nome. Então já estou atualizando vocês, embora eu vá esquecer da próxima vez que eu vou falar. A Ceia do Senhor é um valor fundamental do cristianismo. Ela é uma tradição, um rito. Mas o grau de importância que é dado para este valor é diferente entre as gerações. Você entende? Sim ou não? As gerações mais antigas, quando é dia de ceia, eles se aprontam, eles ligam mais, eles são mais contritos, eles estão ali em atitude de reflexão. As gerações mais jovens entendem que a ceia tem valor, mas não dão o mesmo valor que os mais antigos. Não significa que eles estejam desvalorizando. Significa que na pirâmide de valores sociais deles, ou de valores religiosos, a música tem mais efeito na vida cristã deles do que a cerimônia da ceia. E a música é uma coisa digna da adoração, sim ou não? Sim ou não? E agora, porque os mais velhos não dão tanto valor à música quanto os mais jovens, significa que eles estão desvalorizando? Não, é só uma questão geracional. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu vou te dar um exemplo em mim, beleza? Um exemplo simples. Gravata é peça de roupa ou acessório? Peça de roupa ou acessório? Tu vai deixar de comprar o carro por causa dos acessórios? Veja, eu estou usando uma gravata vermelha. Há 100 anos atrás, quando o Adventismo chegou em Sergipe, se eu chegasse uma gravata vermelha aqui na igreja central, que não era aqui, óbvio, sabe o que aconteceria comigo? Sabe o que aconteceria comigo? Eu jamais poderia subir aqui com uma gravata vermelha. Gravatas tinham que ser em tons sóbrios, preta, azul escura, marrom, porque nós somos esse povo da escuridão, povo sóbrio, é isso que a gente quer passar. Depois de um tempo, chegamos à conclusão de que a gravata ela não precisava ser preta, ela virou vermelha. Mas algumas pessoas, quando começaram a receber as primeiras pessoas com gravatas coloridas na igreja, elas ficaram chateadas. O tempo foi passando,
E apareceu uns pastores da moda, que agora, de forma ininterrupta, sonham em chegar na igreja sem gravata. Se eu estivesse pregando aqui sem gravata, os adolescentes nem perceberiam. Eles não perceberiam. Porque não faz parte da hierarquia de valores deles. Ok? Eu estou falando de um valor que nem é da fé. Mas alguns dos mais adultos, os mais velhos também já estão, os velhos que sabem ser velhos, sabe? Tem velho que é profissional em velhice, e esses são os que eu gosto. Eles também estão nem aí. Deixa o menino pregar sem gravata. Os adultos que sofrem pressão social por liderar a igreja, e é aqui que, gente, quem causa o conflito de geração não são as gerações das pontas, são as gerações do meio. É a minha e a sua. É quem é adulto. O problema todo gira na cabeça dos adultos. Os mais velhos vão dizer, absurdo, vamos para casa comer que eu estou com fome. Os mais novos não vão nem prestar atenção. Mas muitos dos adultos se juntarão em pequenos grupos para dizer assim, presidente da missão sem gravata na igreja central, para onde essa igreja vai? Uma igreja tradicional, de valores e blá, 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 blá. Perceba que a situação da gravata, ela é interpretada diferente por gerações distintas. Sim ou não? Amigos, eu estou de gravata. Eu não estou, porque vai ter gente que vai dizer assim, o pastor vai falar aqui que é para pregar sem gravata. Aí faltou interpretação de texto na sua cabeça, né? Ela está aqui, penduradinha no meu pescoço. Porque assim como qualquer adulto, eu também sou vítima da pressão social para manter ela. Entenda que a gente precisa compreender qual é o centro do conflito de gerações. A minha bebezinha e o meu filhinho de 5 anos, eles não trazem conflito direto para a igreja, o conflito deles é indireto. Porque tudo que eles fizerem de errado, de acordo com a norma social, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Minha. Esse pastor é filho de pastor. Esse pastor é endemoniado, rapaz, como é que pode? Mas a culpa é do pastor, você entendeu? Nesse miolo de gerações, estão aqueles que não querem vir muito para cá, nem muito para cá, é que está a maior tensão. A maior tensão cai em cima de quem lidera a igreja. E quem lidera a igreja hoje, maiormente, são adultos. Deixa eu correr, senão eu não vou conseguir chegar onde eu quero dizer. Só que é um detalhe. Nessa hora, a gente precisa entender como é que Cristo direcionou a igreja com relação aos valores geracionais. Porque a gente também precisa organizar a nossa sociedade em torno de algo. A nossa sociedade precisa dizer assim, essas gerações vão tentar resolver o problema dessas daqui. É o coração dos pais nos filhos. Porque de acordo com a minha interpretação da vida, o coração dos filhos só se converte aos pais, depois que o coração dos pais se converte aos filhos. É isso que está no texto sagrado. Qual é o coração que se converte primeiro, o do pai ou do filho? O do pai ou do filho? Os pais têm que dar o primeiro passo. Então eu vim aqui dar um passo com os pais, ok? E esse passo começa com Jesus falando com os seus discípulos. Depois de terem comido, porque tudo na igreja só funciona depois que o povo está com a barriga cheia. Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta meus cordeiros. E aí você pode entender cordeiro como sendo um sinônimo de ovelha, mas nas próximas 2 aparições, em João 21, 16 e 17, cordeiro não aparece mais, só aparece ovelha. Mas ele começa falando dos cordeiros. Ellen White diz que o primeiro trabalho a ser feito pelos membros de nossas igrejas, é o primeiro trabalho, pastor Samuel, não é o segundo. O primeiro trabalho a ser feito pelos membros de nossas igrejas é fazê-los interessar-se pela nossa juventude. Só que os nossos jovens, eu vou falar aqui, com todo amor do mundo, quer dizer assim agora, né, que a gente está. Nossos jovens não são interessantes para a gente. Aliás, eles são estranhos. Eu lembro de um dia que uma mãe falou para mim, a filha dela chegou
correndo, me deu um abraço, disse: você é meu pastor favorito. E aí eu abracei a menina. E a mãe veio caminhando um pouco mais lento. A menina devia ter uns 14 anos. E ela estava com os cabelos azuis. E eu já vou chocar um monte de gente aqui. Porque antigamente a mulher não podia ter cabelo amarelo. Ei, a gente já viveu num mundo em que pessoas que nasciam ruivas iam para a fogueira. Pelo amor de Deus, não brigue por causa de cor de cabelo. Ai, pastor, o senhor está liberando. Calma. Converter o coração dos pais aos filhos é o primeiro caminho. Aí a menina me abraçou, aí a mãe já chegou assim: olha, pastor, ela disse que o senhor é o pastor favorito dela, então, diga aí, para ela não pintar mais o cabelo dessa cor. Ou seja, veja o que a mãe faz. A mãe vem envergonhar a filha diante do pastor favorito dela. E agora, como fica eu? Aí eu falei: eu não entendi, irmã. Ela falou: o que é que o senhor acha desse cabelo? Eu falei: eu acho seu cabelo lindo, minha filha. E passei a mão assim, ó. A mãe faltou morrer. Vocês aqui, alguns de vocês também. E a menina, eu falei assim: você pode buscar um copo d'água para mim? Ela falou: claro, pastor. E ela saiu, porque ela ganhou da mãe, né? O pastor acha o meu cabelo lindo. Quando ela saiu, eu falei: a senhora nunca mais faça isso na sua... Você já tem um B.O. com a sua filha, não me envolva. Porque eu estou aqui trabalhando para ganhar ela. Se a senhora quer chutar ela para o Satanás dos infernos, a senhora é o problema seu. Eu vou tentar ganhar ela. E antes de ganhar ela para Deus, eu preciso ganhar ela para mim. E ninguém ganha um adolescente dizendo que ele está feio. Como é que você vai ganhar um adolescente dizendo que ele está feio? Dizendo assim: ai, que desgraça. Não vem. Aí eu falei assim: ó, pare de dar atenção a esse danado desse cabelo, que essa menina vai parar de pintar. Ame essa menina, cheire ela, diga que ela é linda com cabelo de qualquer cor. E ela vai parar. 2 meses depois, eu estou no encontro da igreja, lá vem a dita menina, com o cabelo normal, despintado. Eu não sei como foi tão pouco tempo para ela despintar aquele cabelo. E eu pensei: a mãe obrigou. Aí ela chegou, me abraçou e disse: pastor, que é bom encontrar o senhor. A mãe fez: você pega um copo d'água para o pastor? Aí eu falei: pega. Ela foi lá, correu para pegar o copo d'água. Ela falou: pastor, muito obrigado. A maior parte dos problemas que nós adolescentes dão é somente para chamar a nossa atenção. Seu filho pintou o cabelo de uma cor maluca, eu sei que você está olhando para ele parece um filhote de cruz credo, um espantalho. É seu filho, você não queria ele daquele jeito, é ridículo. Mas você tem que fazer: te amo. Tem que amar. O amor vai resolver. Mas você tem que se interessar. Está tudo bem com você? Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Algumas pesquisas apontam, eu não estou sendo misógino, eu estou querendo somente falar sobre identidade, que mulheres, quando estão passando por situações complexas na sua vida, elas têm a tendência de mexer no cabelo. Pintar, cortar, fazer um penteado diferente, botar uma franja. Ela vai fazer alguma coisa no cabelo dela, porque ela quer mudar, e o cabelo faz parte da identidade feminina. Do mesmo jeito é para uma menininha de 12, 13, 14 anos. Ela só não sabe o que está fazendo. Ela é desregulado. E a gente não tem que criticar, a gente tem que amar. E o que é que a senhora achou do meu cabelo? Minha filha, seu cabelo foi Deus quem fez. Não fala da tinta, fala da natureza. Lembra que Ellen White falou, que Jesus falou para Pedro sobre os cordeiros do rebanho? Ellen White diz assim: ó, Deus exige que a igreja desperte do seu sono e veja qual é a espécie de serviço dela requerido nesse tempo de perigo. E ela diz: os cordeiros do rebanho devem ser alimentados. E quem são os cordeiros? O Senhor do céu, no mesmo livro, ela diz: está olhando a fim de ver quem se dispõe a fazer a obra que Ele quer que se faça pelas crianças e jovens. Quem são os cordeiros? São os filhotes. O primeiro trabalho de Pedro foi: pastoreie crianças e jovens, meus cordeiros. Agora, o primeiro trabalho dessa igreja está sendo feito com relação a esse grupo. Veja, 59% dos jovens criados em igrejas desistem de permanecer nela. Ou seja, de cada 10, 6 vão sair. Desses 6, vocês acham que volta quantos? Adivinha? 1,5. Eu imagino que esse outro perdeu metade do corpo no pecado lá fora.
De cada 6 voltam 1,5, de cada 12 voltam 2. Só que dentro da igreja adventista a realidade é pior na América do Sul. Para cada 10 jovens que nós batizamos na igreja adventista na América do Sul, saem 14 da igreja. E a principal característica que empurra eles para fora, provavelmente, porque isso não vai aparecer em pesquisa nenhuma, é que eles não estão se sentindo bem na igreja. É que a igreja não é um lar para eles. Foi feito um estudo na divisão norte-americana que na década passada eles tinham 1,24 milhão de membros. A igreja adventista nasceu nos Estados Unidos. E eles fizeram uma pergunta: se nós nunca tivéssemos dado um estudo bíblico, se não existisse ministério carcerário, não tivesse missão Caleb, classe bíblica, a gente não fizesse Novo Tempo, e a gente focasse somente em ganhar os filhos dos adventistas, é digno? Veja, não batiza ninguém que não seja descendente de adventista. Qual seria o tamanho da igreja? Detalhe, na pesquisa eles disseram assim: e a gente mantém só 80%, vamos dizer que 20% dos filhos dos adventistas apostatem. Sabe qual seria o tamanho da divisão norte-americana? Isso é estatística, gente. A briga é grande. Sabe por que isso acontece? Porque o coração dos pais não está nos filhos, e consequentemente o coração dos filhos não está nos pais. Deixa eu dizer uma coisa: não coloque seu coração na igreja. Coloque seu coração no seu filho. Se a igreja está atrapalhando a educação do seu filho, em algum grau, priorize seu filho. Pastor, o senhor está mandando eu sair da igreja? Não, é para ficar na igreja. Não está vendo que aqui a estatística é para ficar na igreja? É readaptar a sua agenda com a igreja e colocar a sua agenda com os seus filhos em primeiro lugar. Então não vou fazer nada da igreja. O pastor Samuel deve estar desesperado. Numa igreja desse tamanho, a estatística diz que 90% das pessoas não querem se envolver com atividades de liderança diretamente. Preguiçosos. Eu não falei nada. E deixa eu te contar um segredo: se teu filho não vê você fazendo, ele também não vai fazer. Gênio da lâmpada, que diz que eu vou ficar em casa para dar atenção aos meus filhos. Não vai dar estudo bíblico não, teu filho também não vai dar. Não vai fazer as coisas para a igreja não, teu filho também não vai fazer. Porque ele está sendo discipulado por um pai que pode até ter o coração dele, mas não tem o coração em Deus. A coisa fica mais séria na minha vida depois que esse menino nasceu. 5 anos de idade. Meu maior professor de novas gerações. Esse menino com 5 anos tem a incrível habilidade de me manipular. Ele já fez eu fazer tanta coisa que eu olhei para os outros e disse assim: esses pais não... Aí eu virei pai e fiz pior do que os outros. Esse menino nasceu, ele mudou a minha cabeça. Estudava muito sobre novas gerações, mas só vim entender depois que ele nasceu. E eu pensei que eu já tinha aprendido tudo e que eu já estava bom para poder criar meus filhos na igreja. Meu Deus do céu. Ela não sabe falar, mas sabe me manipular. Chloe. Meu Deus, ela está sempre rindo. Cara feia não ganha ninguém, sabia? Eu quero ganhar os jovens para Jesus. Vai lá dele dar uma bronca. Minha filha me ensinou que cara feia não ganha ninguém. Quando ela está chorando, eu digo: tome, para minha mulher. Ela chorou, eu digo: tome. Quando ela começa a rir, eu falo: vem para o papai, vem. Cara feia não ganha ninguém. Aprendi com ela. A gente tem que sorrir para os nossos jovens do jeito que eles, se a gente quiser que eles sorriam para nós. Com ela eu aprendi que se eu quiser que ela sorria, eu tenho que sorrir primeiro, eu tenho que fazer e parecer um abestalhado. De fato eu sou, por ela eu sou maluco. Mas depois que esses meninos nasceram, 3 coisas mudaram na minha casa. 3 coisas, e eu quero falar agora sobre isso de forma prática para encerrar. 3 coisas que mudaram na minha casa. E se isso aqui é casa de Deus, talvez sirva de exemplo. A primeira coisa que mudou na minha casa foi comunicação. Quando o bebezinho nasce, a gente aprende um novo idioma, chamado de bebês. A gente não fala com eles. Eu não vou olhar para o meu filho, minha filhinha de 6 meses, e dizer assim para ela: você sabia que 18 de Brumário é a data da tomada da Bastilha?
Ô filha, você lembra lá da tabela periódica da família do oxigênio? É, filha, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, viu? Não é conteúdo, não é palavra difícil. Quando eu quero me comunicar com ela, eu faço assim, ó. Quem já fez isso pelo menos uma vez na vida? Se para falar com ela eu tenho que mudar a linguagem, por que eu não mudo para falar com essa aqui? Por que eu não mudo para falar com aquela ali? Por que eu não mudo para falar com aquele dali? Ó? Porque a gente só aceita mudar a comunicação com os bebês. Mas eu tenho que mudar de comunicação com todos. Do mesmo jeito que eu também tenho que mudar para falar com os que têm cabelos brancos. Só que se eu tiver que ganhar um, amigos, eu vou ser muito sincero. Gente que é madura, é quem tem que dar atenção a quem é imaturo. Os maduros têm que dar atenção aos imaturos. Não é o contrário. Sabe uma coisa que mudou na minha casa? O volume da minha voz. Depois que a menininha nasceu, o menino também já foi assim. Eu não sei se vocês perceberam que eu falo alto. Acho que não, né? Acho que vocês não perceberam. Esses dias eu fui pregar na Assembleia de Deus, aqui, em Itaporanga da Ajuda. Me senti em casa. Fui muito bem acolhido lá. Eu chego aqui, o povo fica me olhando assim, meu Deus. Em casa eu só falo gritando. Porque vem no meu DNA, pobre é assim. Quem fala baixinho assim, gente, pode saber que tem a conta bancária lá em cima. Mas quem nasceu ferrado, fala gritando. E ficou na minha genética, porque eu sou descendente de Adão. Eu tenho certeza que o nome de Adão era Adão Barros. Não tinha como ser outro sobrenome. E de lá foi que inventou-se a pobreza. Adão perdeu tudo. Então minha família já começa perdendo tudo e eu venho nessa linhagem. E aí eu sempre gritei. E um dia eu na minha casa gritei, Tauana, o nome da minha mulher, Tauana. E ela vem. Eu tive vergonha de perguntar, me diga o seu nome, que ela ia dizer, meu nome é Legião, porque somos muitos. Ela estava revoltada comigo. Fala embaixo, os dentes trincados, minha mulher é sergipana. Minha mulher é de Sergipe, então veja o perigo que eu corro. Ela, menino está dormindo. Eu falei, problema dele. Quando eu estou dormindo, ele não fala baixo. Não me respeita, não respeita meu sono. Quem respeita o sono de quem? Sou eu que me adequo a ele, não é ele que se adequa a mim. Eita, igreja, escuta. Teu filho nasceu, quem foi que fez as adaptações na tua casa? Quem? O maduro ou o imaturo? E aqui na igreja, quem tem que se adaptar? Mas é assim que está acontecendo? Bom, segunda coisa que mudou na minha casa foi um negócio de estrutura. Eu gosto de lembrar dessa desgraça aqui. Protetor de tomada. Por mais que eu tentasse fazer com que meu filho não se aproximasse, para enfiar o dedo na tomada, parece que ele tinha um imã, que já vai direitinho assim, ó. Aí eu tive que comprar isso aqui. Quem já usou esse negócio em casa? Gente, esse negócio aqui, para tu tirar, pelo menos os que eu comprei, é horrível, é estressante, mas eu tive que botar pela segurança dele. Sabe o que mudou também lá na minha casa? Isso aqui, ó. Mas não mudou somente o quarto do bebê, a sala também mudou. Eu tirei um monte de objeto que quebrava, um monte de coisa que representava perigo. Minha mãe me disse que quando fosse cozinhar, eu nem imaginei isso, o cabo da panela tinha que estar para dentro do fogão, para o menino não se pendurar, eu nunca imaginei isso. A estrutura da igreja mudou para receber a nova geração. E aí, nós estamos fazendo mudanças estruturais para receber a nova geração? Ou isso aqui é algo que só se comunica com uma geração? Pastor, como é que eu resolvo? Esse problema é teu, eu não vou estar aqui, é Samuel que vai resolver isso. Eu vou falar e vou me embora. Eu vou passar aqui. Sabe outra coisa que mudou lá em casa? A liturgia. E eu vou falar de liturgia do culto familiar. Amigos, eu tenho algumas doenças mentais seríssimas. Entre elas, eu tenho um apego a ler a Bíblia no seu idioma original. Eu gosto de ler a Bíblia em grego e hebraico. Eu gosto.
Então, quando eu estava aqui, ó, lendo a Bíblia, coisa boa. Aí meu filho nasceu. E agora eu tinha que ler a Bíblia. E a Bíblia dele não tem versículo. Não tem capítulo. Só tem as figurinhas. Não tem todas as histórias. Aí vamos fazer o culto familiar. Eu já parei de pregar. Desde que meu filho nasceu, eu parei de pregar no culto familiar, gente. Quando ele começou a falar, ele já pregava. Eu auxilio ele na pregação, mas quem prega é ele. Porque eu dei espaço para ele. Eu prego em igreja, em casa deixa ele pregar. Porque um dia eu quero que ele pregue na igreja e ele seja melhor do que eu. É o meu legado. E agora, além de pregar, meu filho também escolhia as músicas do culto. E ele era desse tamanho. E eu queria que ele fosse nordestino, mas não. Queria que ele cantasse Grupo Orion. Tudo é diferente com Jesus. Mas ele escolheu rasgar a Bíblia. Nesse dia que meu filho rasgou a Bíblia, eu quase mato ele. Sabia que filho de pastor dava trabalho, mas não imaginava que era tanto. Eu entreguei para ele essa Bíblia quando minha esposa estava tomando banho, porque eu queria ter um momento a sós com ele. E eu sabia que ele não entendia nada, mas eu queria dizer: papai, gravando, eu estava gravando, isso aí é um print que eu tirei. Papai, olha, esse livro aqui é muito importante, eu queria mostrar para ele quando ele ficasse adulto. Está aqui a Bíblia, estou lhe dando a Bíblia que seu pai está lhe dando, porque quem tinha comprado a Bíblia dele era a mãe. Eu achava a Bíblia muito paia, aí essa aí era melhor, tinha mais histórias, era mais encorpada. E quando eu entreguei a Bíblia na mão dele, a primeira coisa que ele fez foi rasgar. Aí eu gritei: não! Aí minha mulher veio correndo, pensando que o menino tinha morrido, de toalha. O que foi? Falei: herege, rasgou a palavra de Deus. Aí ela falou: é por isso que eu dei aquela Bíblia para ele. Essa Bíblia é de papelão, ele não tem coordenação motora. Sabe por que ele rasgou a Bíblia? Porque você deu para ele a Bíblia errada. Ei, a gente está dando a Bíblia certa para a nova geração? Isso aqui não é sobre papel não, viu, gente? A gente está dando a Bíblia certa para eles, para crianças, adolescentes e jovens. Aí ele incluiu na minha liturgia diária Sansão, o fortão do cabelão, que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E nós que cantávamos músicas do nosso agrado, no nosso culto, agora tem que cantar isso aí. E ninguém canta Sansão, o fortão do cabelão, com o inário aqui, ó. Reverentemente, fiquemos de pé para cantar o hino Sansão, o fortão do cabelão. Ninguém. Você vai cantar como? Aí deixa eu te explicar um negócio. Você diz: mas na igreja canta na salinha. Aí ele vai amar aqui e vai se entediar aqui. Bom, eu não sei, é uma pergunta, tá? Mas quando foi a última vez que a gente botou o Sansão fortando o cabelão aqui? Aqui, para ele sentir que aqui ele também é aceito, aqui ele também é incluído. Não, eu não estou dizendo que não, eu estou só perguntando. Agora a minha pergunta é uma vez na vida ou é todo culto? Todo culto, beleza, show, maravilha. Só quero alertar vocês para evitar essa daqui. Por causa do erro teológico? Não. Porque meu filho se apaixonou por essa música. Quem conhece essa música? Quem tem o desprazer de conhecer essa música? Essa música repete 18 vezes: lá se vai Saulo em seu cavalo. E o meu filho decidiu um dia, olhando para mim, enquanto eu cantava com ele, eu já não aguentava mais. Quando terminava, ele dizia: de novo. Aí um dia ele olhou para mim e fez: papá, cavalo era eu. Ele montou aqui, ó, e lá vai eu. Lá se vai Saulo no cavalo, eu derrubava ele no sofá. E o meu culto familiar, que antes era eu e minha esposa com a meditação, parados, estáticos, sem uma palma, agora eu virei cavalo diariamente. Meu culto, a minha liturgia mudou, porque eu queria salvar meu filho. Eu não olhei para ele e disse assim: filho, canta comigo. Luzes da aurora, fazer brilhar.
Não rolou. Ele continuou dizendo, cavalo. Aí você diz assim, pastor, que absurdo você está querendo dizer que agora o nosso culto tem que incluir música para criança, para adolescente e para jovem. O senhor está dizendo que o nosso púlpito tem que ser assim? Bom, eu comecei falando para vocês, quem lembra o título dessa mensagem? Ninguém, maravilha, Alzheimer. O grande conflito de quê? Pronto, Ellen White no livro O Grande Conflito, ela fala que tem um homem para o seu tempo. Como é o nome do homem para o seu tempo, você lembra? É uma personalidade da reforma protestante, estou facilitando. Tem um capítulo assim, ó, no Grande Conflito, um homem para o seu tempo. Lembra o nome dele? Martinho Lutero, um homem para o seu tempo. Está lá no Grande Conflito, que a gente gosta dele. Lutero, quando ia pregar, ele dá essas dicas aqui, ó. Está no livro, esse aqui é o livro, teria até a foto para vocês não duvidarem de mim. Mas Martinho Lutero, no século XVI, o que eu estou falando parece coisa de gente moderna. Isso aqui é do século XVI. Ele diz assim, ó, quando eu estou pregando, eu não estou vendo doutores e mestres. Meu olho está na multidão de jovens, crianças e servos, dos quais há mais de 2.000 na minha congregação. Quando Lutero ia pregar, pastor Samuel, ele não estava preocupado com os doutores, com os juízes, com os advogados, com o Brício, que tem o QI 1426. Não! Ele olhava para quem? Para quem? Essa menina está me olhando aqui agora, eu tenho que pregar olhando para ela. A bichinha ficou com medo do pastor. Crianças, jovens e servos. Aí, Martinho Lutero, o homem que desafiou a estrutura religiosa da sua época, olha o que esse homem fala. Aquele que prega mais o que, irmãos? O irmão, lê para mim. Mais o que? Simplesmente, infantilmente, popularmente, esse é o melhor pregador, é o que fala de coisas complexas, é o que tem uma linguagem mais adulta. O melhor pregador é o cara que é da erudição, é isso? Simples, infantil, popular. É assim que Lutero define o melhor pregador. Por quê? Porque se ele é simples, infantil e popular, ele vai forçar o coração dos pais a estar onde? Aonde? Ele vai dizer, ó, eu já fui pastor de igreja, e eu dou trabalho demais. Orem, irmãos, para que nunca eu seja o pastor de vocês. Quando eu era pastor de igreja, eu usava isso aqui. Sabe o que começou a acontecer? Os adultos ficaram com raiva de mim. Aí um dia um pai foi falar mal de mim no almoço. E eu sei, é normal o povo falar mal do pastor. Mas quando você for falar mal de um pastor, não fale de Samuel, não, fale de mim. Se você quiser falar mal de um pastor, fale de mim. Porque o seu pastor está dando a vida por você aqui. E eu estava lá lutando para salvar as crianças. E aí o pai, na hora do... ele é um grande amigo hoje. Na hora do almoço, ele falou, ele não gosta desse pastor Diego, ele é muito cheio de... E começou a falar justamente que eu era muito simples, muito infantil e muito popular. Aí a filha dele, com 12 anos, disse, pois eu gosto, e eu não quero que o senhor fale mal do meu pastor. E aí ele ainda cometeu o erro absurdo de me contar. Imagine, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, de verdade. Se você fosse um pai que amasse seus filhos, você ia querer que toda semana seus filhos estivessem sendo alimentados diretamente do púlpito. Você ia dar mais importância para a classe da escola sabatina das crianças, dos jovens, dos adolescentes do que para a sua. Se você fosse um pai que amasse seu filho de verdade, você ia fazer de tudo para que as músicas que tivessem aqui fossem as músicas que eles conseguem se comunicar com Deus. Você ia ficar preocupado se você visse seu filho entediado. Se você fosse um pai que tivesse seu coração nos filhos, você ia estar querendo colocar o dedo
na igreja para que a igreja fizesse isso por eles. E eu sei que muitos de vocês não vão concordar comigo. É por isso que eu gosto, vou avançar aqui por causa do meu tempo, eu gosto de Ellen White, porque ela diz assim, a igreja está dormindo e não se compenetra da grandeza desse assunto, da educação das crianças e jovens. A igreja está dormindo. Que desse teclado e desse piano, que são instrumentos de gerações distintas, saiam louvor para os pais e para os filhos. Que desse violão, que por muitos anos foi proibido de ser tocado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, saiam hinos que unam pais e filhos. Que desse púlpito venham mensagens que conectem pais e filhos. Porque se isso não acontecer, o Senhor ferirá a nossa terra com maldição. Só que eu acredito que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o coração dos pais estará nos filhos. E aí o coração dos filhos estará nos pais. E nossos filhos deixarão de abandonar a igreja. Eu queria fazer uma oração aqui hoje. Eu queria fazer uma oração com pessoas que desejam dizer para si mesmas que estão comprometidas com isso. Mas muito mais com pessoas que dizem assim, eu me arrependo de não ter colocado isso em prática. Se tem algum pai que perdeu seus filhos para o mundo e gostaria de vê-los perto de Jesus, eu queria que você viesse aqui na frente, eu quero orar com você. O primeiro grupo de pessoas com o qual eu quero orar hoje é o pai que disse assim, talvez eu tenha pegado pesado demais, talvez eu tenha passado uma fé difícil demais, talvez eu tenha tentado enquadrar demais. Eles não estão perdidos não, viu? Deus está cuidando deles. Mas eles agora precisam que o coração dos pais se convertam a eles. Não fica no corredor não, vem para cá, gente, em nome de Jesus. Abre espaço. Ah, não, porque eu falei, eu ensinei, eu entreguei. Sim, mas do que adianta você ter dado o seu melhor, se não era o melhor para eles? A culpa não é de vocês, gente, vocês tentaram fazer o melhor. Vocês deram o melhor de vocês. A culpa é nossa como igreja, a culpa é minha como pastor, porque esse trabalho não está sendo tocado nem com a ponta do dedo, diz Ellen White. Seu filho está fora da igreja, agora é com Deus, mas Deus quer usar você para ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo, com um abraço, com amor, com acolhimento. Judas beijou Cristo, e ele disse, é com um beijo que me traz amigo, Judas chamou, Jesus chamou o traidor de amigo. Você não consegue chamar seu filho de amigo? Seja amigo dele, amigo, confidente, deixa ele falar tudo que ele faz de errado, balança a cabeça. Chore no seu quarto, ore sozinho, mas com ele abrace, cheire. Fale de forma branda. Não é para deixar de educar, não é para deixar de corrigir, mas corrige no que é essencial. Detalhe você deixa passar. Aqui na minha casa não. Meu Deus. A casa de Deus tem que ser ao lado do teu filho. E a tua casa também. Sabe por que ele não vem mais hoje na igreja?
Porque você disse aqui na minha casa não. Aí ele pensa, então na casa de Deus também não. Então eu vou fazer lá fora, no mundo. Deixa ele ficar aqui. Ah, tem jovem que está dando trabalho na igreja. Permaneça com o jovem dando trabalho na igreja 1 hora. Não é possível que um sermão, uma música, uma mensagem, não é possível que não toque. Não vamos expulsar esses meninos da igreja não. Ah, a gente vai tapar os olhos. Não, a gente não vai tapar os olhos. A gente vai dobrar os joelhos, que é assim que a gente resolve. Agora eu quero orar pelos pais que estão criando seus filhos na igreja. Vocês que estão aí na luta, querendo ver seus filhos se desenvolvendo, crescendo, e está difícil. Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. A igreja tem que acordar, irmãos. Ellen White diz, a igreja está dormindo. A gente tem que mergulhar nisso. A gente tem que entrar com tudo nisso. Pais, convertam seus corações a seus filhos. Enche essa criatura de cheiro. Eu não quero, vai, o problema é seu, tome cheiro. Abrace, sorria. Um dia isso vai constranger. A Bíblia não diz que o sermão de Cristo me constrange. A Bíblia diz que o amor de Cristo me constrange. Constranja essa criatura. Não importa como esteja o cabelo dele, está raspado aqui, aqui. Não deixa fazer. Só não perde teu filho. Não perde. Não perde ele aqui, ó. Último conselho. Você tem que ter interações negativas com o seu filho. Sim, você está educando ele. Mas para cada interação negativa, 10 interações positivas. Para cada correção, 10 abraços. Para cada fala difícil, 10 momentos de risada. Essa é a receita. Ela é fácil. Vai brigar com teu filho? Se certifique antes. Já tive 10 momentos bons com ele. Não é que não tem que ter momentos ruins. É que os momentos bons têm que superar em muito os ruins. E assim, a gente começa a tocar nessa obra com a ponta do dedo. Feche seus olhos, Pai. Em primeiro lugar, eu quero orar por esses que estão aqui na frente. A situação deles é mais crítica. Na cabeça deles, o sofrimento deles é maior. Mas o Senhor pode trazer todos os filhos de volta para a casa do Pai. Que eles caiam em si como filho pródigo. Que as nossas orações os abracem, mas que a gente abrace eles de verdade. Que a gente tem que parar de criticar eles, Deus. E amá-los. A gente tem que corrigir, não criticar. Corrigir, não criticar. Corrigir, não criticar. Mas com amor, amor, Senhor. Amor que está no nosso coração. Então, Senhor, converte o coração desses pais aos seus filhos e desses filhos aos seus pais. Agora, Senhor, esses que estão lutando para ter uma igreja melhor. Corações dos filhos dos pais, corações dos pais dos filhos. Essa é a receita de uma igreja que está aguardando a volta de Jesus. Abençoe, Senhor, a todos que aqui estão. E que estejas conosco, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela atenção.